O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, queridos irmãos e irmãs. Quem julgar estar de pé, tome cuidado para não cair. Gostaria de começar com o último versículo da segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, porque ela faz ponte com a margem da primeira leitura do livro do Êxodo, e ela destina, alcança, faz ponte com o Evangelho que acabamos de ouvir. Porque no fundo Jesus está dizendo isso para a comunidade discipular. Cuidado, você que julga estar de pé, que julga estar melhor, ser melhor do que aqueles que sofreram tais tragédias, a torre de Siloé e os galileus, que foram assassinados, para que também não termineis do mesmo modo. Se não tivesse escrito isso na Bíblia e fosse o padre Marcelo falando, provavelmente alguns católicos sairiam aqui dessa missa dizendo assim: nosso padre Marcelo hoje acordou daquele jeito, né? Você viu como que ele foi duro, como que ele soltou, fagulha para todo lado. Podemos dizer então que hoje Jesus acordou querendo acordar a comunidade diante das tragédias do mundo. Para quê? Para que nós não fiquemos olhando para as tragédias do mundo com julgamento, com acusações, com leituras religiosas, inclusive colocando na conta de Deus tais tragédias. Vou dar um exemplo muito palpável e sensível. Provavelmente muitos aqui naquele contexto leram, ouviram, assuntos ligados ao que eu vou dizer. Acho que há 1 ano atrás, eu não sei se já fez 1 ano, lembra daquela tragédia de inundação do Rio Grande do Sul? O que alguns católicos e alguns evangélicos neopentecostais foram para as redes sociais dizer? Castigo divino, porque lá naquela região do Brasil acontece isso, acontece aquilo em relação à religião. Tal e qual o evangelho de hoje, tal e qual Paulo está alertando a comunidade de fé. Cuidado, para você que julga estar muito firme, seguro, de pé, no caminho, na esteira da fé católica, que então, de alguma forma, está dizendo isso, que se julga ser melhor do que quem estava lá, para que você não termine numa tragédia também. Quando Jesus fala terminar igual a eles, morrer como aquelas pessoas morreram,
Ele está dizendo, cuidado, porque tragédia também pode acontecer na sua vida, e você acha que isso não pode acontecer onde você está? Cuidado, pode cair um avião. Aliás, ultimamente tem caído muito avião em cima das casas, não é? Não é uma hipótese remota, não, real, né? Acidentes, né? Tragédias. Há pouco tempo mesmo eu perdi um parente que ano passado estava aqui. A sua esposa mora em Belo Horizonte, eu sou de Manhuaçu, e ela estava atravessando a calçada para ir no supermercado. E uma senhora, acho que infartou, teve um derrame no carro, e ela atropelou esse meu parente. Provavelmente muitos viram essa manchete aqui em Belo Horizonte, e as duas morreram. A que estava dirigindo morreu, né, de infarto, e atropelou essa pessoa da minha família. Que coisa mais casual do que você estar atravessando aqui numa calçada segura até certo ponto, e de repente de uma garagem o carro desgovernado de alguém que está morrendo, e você morrer junto. Então, meus irmãos, cuidado. O cuidado aqui não é ameaça, o cuidado é: seja vigilante, preste atenção na sua vida. E pare de olhar para o Rio Grande do Sul, e ainda mais quando você coloca na conta de Deus para um povo que foi, vamos pensar, um ano atrás, esse discurso. Imagina se eu estivesse falando algo desse sentido, né? Que aquilo ali é castigo de Deus, porque aquele povo se afastou de Deus, porque tem tal religião, né, de matriz africana, que no Brasil é o que mais tem, então tem castigo. No Nordeste vai acontecer a mesma coisa também, que foram falas que saíram do meio de alguns cristãos. Então, num dos momentos que a família humana, a nossa, portanto, mais precisa de uma palavra de consolo, reduza um pouco disso como se fosse um familiar seu, uma família sua no Rio Grande do Sul. Quando mais aquela família precisaria de uma palavra de consolo, fortaleza, ânimo, misericórdia divina, compaixão, bondade, presença de Deus, você ainda tem que dizer: é por causa do seu pecado que isso aconteceu. Isso não é cristão, meus irmãos. Isso não é de Jesus. Pode ser de qualquer outra expressão religiosa. Por isso, uma das questões que Jesus está tocando com muita seriedade e firmeza aqui para nós hoje, no terceiro domingo da Quaresma, é: qual é a imagem de Deus que você tem? Qual a leitura religiosa cristã você faz da história? Essa é uma questão para nós nos convertermos neste tempo quaresmal, já que 3 pedras de toque da Quaresma é oração, então intimidade com Deus, né? Ou seja, então como você se relaciona com Deus. A outra é a caridade ou a esmola. Inclusive caridade é você ter uma palavra de consolo para quem já está destruído. Já pensou aquele meu parente, eu disser: olha, sua esposa morreu, né? Nossa parenta morreu por algum castigo, porque deve ter feito alguma coisa. Não, mas ela era tão boa. Então foram os ancestrais nossos. Que religião é essa? Cruel, sanguinária, né? Que ainda diz que é de Deus tal coisa. Por isso, meus irmãos, um elemento de conversão desse domingo: o que você tem dito em nome de Deus para as pessoas? O que você diz para você mesmo de Deus quando acontecem momentos difíceis de sofrimento? Por isso, sim, a oração na Quaresma é: vamos crescer na intimidade com Deus, vamos nos purificar de algumas imagens, leituras, compreensões, né, textos, frases prontas que nós vamos fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e passando para as pessoas em momentos de fragilidade, como a morte, por exemplo, né? Eu mesmo me lembro quando meu pai morreu há 22 anos atrás de acidente. Meu Deus, tiveram umas pérolas que eu fiz questão de nunca esquecer, para eu nunca fazer igual, quando eu haveria de encontrar pessoas sofrendo com a morte. Como aquelas palavras: você não pode chorar, você não tem fé. Se chorar, o Paulo da Silva não vai descansar. Inclusive isso é tese supersticiosa, crendice. Quem disse que chorar não deixa aquele que faleceu descansar? Qual o sentido, a fundamentação cristã disso? E podemos pensar outras tantas joias, não é mesmo? Joias no sentido, aliás, inverso aqui, ironicamente falando, joias, né? Esses simulacros, essas bijuterias espirituais que querem ser pedras preciosas divinas, mas que na verdade revelam uma inconsistência absurda. Então, padre, o que a gente faz quando a gente vai no velório de alguém próximo? Abraça,
Pergunte se pode fazer um café na casa dela, se pode fazer uma compra, se ela poderia rezar com você, ou se você pode rezar com ela. Pergunte se você pode ser útil. Mas não, meus irmãos, com aquelas frases soltas que não servem nem para você mesmo. Então, converter a relação da imagem com Deus é pensar como nós nos relacionamos uns com os outros a partir da fé. E isso, do ponto de vista da mudança de vida, da conversão, é extraordinário, não é mesmo? Temos uma fé, uma relação com Deus que me convida por Ele à mudança sempre, contínua e que possível. E aí, neste sentido, vamos à primeira leitura da imagem de um Deus que se manifesta a partir da história e que não como castigo, mas como compaixão e misericórdia, que é hoje uma também das palavras muito preciosas do conjunto do texto bíblico. Na primeira leitura nós encontramos Moisés apacentando o rebanho de Jetro, ou seja, numa ação cotidiana, lavando vasilha, capinando a roça, trabalhando no escritório, é mais ou menos isso. E diante desta ação cotidiana, Moisés percebe a presença de Deus. A imagem é da sarça ardente, que não se consumia ali perto do rebanho, numa gruta. Moisés, atraído pela sarça ardente, como todos nós seríamos, atraídos por uma manifestação divina, ele percebe que a sarça não se consumia. Ele aproxima-se, e eis que o Senhor, por meio daquela imagem, diz a Moisés: Moisés, Moisés. Ele responde como quem está vigilante na vida: aqui estou. O que você responde quando você escuta Deus na sua vida cotidiana? Não é comigo, quem sou eu, não tenho tempo, quando eu aposentar, que é o que o padre escuta na porta da igreja quando ele pede ajuda, quando ele na missa fala, não, olha, está precisando de gente para ajudar nas obras sociais, na obra do berço, está aqui na liturgia no canto. Opa, quando eu aposentar, viu, quando os meninos crescerem, quando não sei o que, só falta dizer quando eu ficar viúva ou viúva, eu vou ter mais tempo, é tipo isso, né? Não, Moisés nos ensina, aqui estou. Se o que eu posso fazer é isso, aqui estou. E Moisés continua o diálogo com Deus, sem desculpas. E aí Deus responde ao aqui estou: não te aproximes, Moisés, tire as sandálias dos pés primeiro, porque onde você está entrando é terra santa. Tem uma imagem, tem uma exegese, ou seja, uma interpretação bíblica desta cena, que diz o seguinte, que essa terra sagrada é o coração humano, e que quando a gente se aproxima do humano, o outro, portanto, a gente não deve ir tripudiando, pisando na vida do outro, mas deve entrar com cuidado, como quem pede licença, porque é terra santa. Que bonito isso na vida conjugal, não é? Que está cheio de casais, não é? Que bonito isso, você poder escutar na relação com o outro: olha, o outro é terra santa. Paulo vai dizer a mesma coisa de outra forma: vós sois templos vivos. A mesma forma aqui do texto do Êxodo, é terra santa. Ou seja, se o outro é terra santa, é templo vivo, como é que você circula por esse lugar? Como você entra e sai deste lugar? Como lugar sagrado? Ou como lugar vilipendiado, agredido, ofendido, ofensivo? E aí, meus irmãos, infelizmente, cresce por um sintoma genérico pandêmico na sociedade contemporânea, práticas nada gentis de entrada na vida uns dos outros, no tal do mundo virtual, Vocês já perceberam que selvageria, que instintividade com que tantos cristãos e não cristãos entram em tudo que é canto no mundo virtual e ali joga, destila qualquer palavra e nem pensa no mal que está fazendo? Antigamente, dos nossos pais para trás, se você falava, por exemplo, contra alguém, se você ofendia, você pedia desculpa e ia no confessionário confessar o pecado: padre, eu fui ofensivo, fui tão indelicado, falei que não devia com tal pessoa. Ou então,
Quando a gente inventava algo de alguém, uma mentira, ou passou para frente uma fofoca, a gente se arrependia no confessionário e pedia perdão: Padre, falei mal daquela pessoa. Pois hoje, com um clique, você fala mal de 100, 200, 1000 vezes para 1000 pessoas de alguém, e muitos nem entenderam que isso é pecado. Muitos nem acordaram que o mundo virtual tem por trás pessoas de carne e osso. Por isso, quantas doenças pessoas têm vivido, experimentado, por causa desse mundo, de uma terra sanguinária virtual. Olha que bonito, que atual, colocar esse texto de Moisés em prática. Cuidado, Moisés, onde você está entrando, Maria, José, Pedro, porque o outro é terra santa. E dependendo de como você entra, você pode destruir emocionalmente, socialmente, moralmente falando. Então, meus irmãos, outro ponto de conversão para a Quaresma: como você entra nos grupos de família virtuais, como você entra nas redes sociais, como você frequenta os espaços anônimos, que o outro nunca vai te ver, mas que é uma pessoa que está ali, como cristão ou como um selvagem, alguém que não presta atenção e que por isso, como um jardim delicado de flores, você entra com pés de chumbo, massacrando, destruindo. E às vezes a gente tem cada vez mais histórias, as pessoas andam cada vez mais vulneráveis no tempo contemporâneo, em que, dependendo das palavras que o outro dissemina, em que alguém dissemina na vida do outro, tem gente tirando a vida por causa disso. Tem gente vivendo experiências de depressão terríveis por causa das ofensas. Tem pessoas mudando de país por causa das ofensas. Tem pessoas sofrendo por causa das ofensas. Então, meus irmãos, um cristão jamais poderia disseminar palavras que ferem, porque estas mesmas também nos ferem quando os outros falam-nas conosco. Então, em Moisés aprendemos isso com o Senhor. Deus pede: Moisés, entre, bem-vindo, mas por favor, entre com cuidado, tire as sandálias. Essa é a imagem de tirar as sandálias. Cuidado, delicadeza, atenção. Coloque isso na vida conjugal para você ver como que a vida matrimonial fica muito melhor. Coloque isso na relação entre pais e filhos e irmãos, para ver como a família fica muito melhor. Se você pressupor que o outro é sempre o território sagrado, onde você não deve entrar de qualquer jeito. Bem, segunda mensagem da primeira leitura, que também é maravilhosa: se Deus é um Deus histórico, um Deus que se manifesta a partir da nossa história de vida, individual e coletiva, olha que declaração de amor de Deus para nós. Moisés, o Senhor disse: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu vi a aflição do meu povo, o seu clamor por causa da dureza dos opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Eu desci para libertá-los das mãos do Egito. O que você faz com isso como cristão? Você é um cristão que exercita ver as dores, as aflições do outro? Você é um cristão que exercita ouvir o clamor das pessoas, às vezes silenciosas? Quando você anda na rua, tem clamores inauditos, Pessoas sentadas nas praças, nos bancos, chorando no vazio, às vezes brigando, Ontem mesmo encontrei aqui, indo numa livraria, comprar um livro, para o grupo de leitura que eu participo, e de repente encontro ali, uma mãe e uma filha, que eu já casei, os batizados e tal. E ela: Padre, lembra do meu filho tal? Pois é, ele quase morreu, 23 dias na UTI, ele agora está no quarto, graças a Deus recuperando, mas deve levar 1 ano para voltar ao normal. Ele está todo quebrado, porque 2 pessoas, 2 motoqueiros brigando, dirigindo, atropelaram meu filho quando ele ia entrar no carro, na beira, na rua, e quase morreu. Olha a insanidade de 2 pessoas no trânsito que pode causar, Então, você vê, ouve as dores, os sofrimentos das pessoas. O que você faz quando você se encontra com as pessoas? Não é comigo e tal, vou rezar? Deus ouve, Deus vê,
e Deus age. Eu desci para libertar esse povo. Ora, meus irmãos, a palavra de Deus é tão rica, e para terminar aqui então, porque o tempo urge, vamos um pouquinho lá mais em Jesus, no Evangelho de Lucas. Eu comecei citando um pouco esta cena, de Jesus questionando a leitura religiosa dos discípulos, portanto a imagem de Deus. Vem trazer notícias a respeito dos galileus que foram assassinados, mortos por Pilatos. E aí Jesus vem educá-los na fé. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que vocês? Vocês pensam que quem morreu naquela tragédia era inferior a vocês que estão acusando, dizendo isso? Vocês acham que aqueles que foram mortos na torre de Siloé, que caiu, ou seja, uma fatalidade, eles eram piores do que vocês? Deus continua nos perguntando: como você está lidando com o próximo? Julgando, acusando, passando verniz religioso ainda mais para cobrir sua leitura, para fortalecê-la? Ou você buscando fazer o seu melhor como cristão, sabendo que você também é precário, é pecador, é humus, é terra, portanto, é vaso de barro, que carrega um tesouro da fé, da dignidade cristã, da salvação, mas que é barro, porque oxalá que nós nunca passemos por outras tragédias, para quem já passou como eu na família, e quem nunca passou, que nunca passe, para ter que aprender da pior forma certas leituras humanas, espirituais. E uma delas que a gente pode aprender: seja humilde, abaixe a bola espiritual, humana, profissional, econômica, de beleza física, o que quer que seja o perigo da sua vaidade, porque você não sabe o dia de amanhã. E o que você hoje olha para o próximo pode acontecer até pior na sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.